ser um crente bonitinho de domingo à noite. Em nome do Senhor Jesus. Vocês chegaram. Legal. Que bom. Amém, gente? Em nome de Jesus. Hoje nós já falou tanto, né? Dia das Mães. Dia das Mães, né? Nosso dia, Dia das Mulheres, do nosso propósito de multiplicar vidas. E o nosso propósito não acaba aí. Então eu queria... Como que você julga, falar assim, hoje o culto foi bênção? Como que você, acontece que você fala assim, que culto? Esse culto tem que ser aquele que eu realmente me vi à cruz e eu lá nos pés dele, aos pés da cruz, aos pés do meu Senhor. Este é o culto, um culto abençoado, o qual eu senti a presença dele, o qual eu fui constrangido com o amor e com a palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Este é o melhor culto que prestamos ao Senhor, quando verdadeiramente eu me chego aos pés daquela cruz. Amém? Eu entendo o propósito da cruz e eu me rendo a ela. Este é um culto qual eu realmente, Deus recebeu a minha vida, a minha adoração, a minha oração, tudo que sou e que tenho. Esse culto é um culto em qual eu sou fortalecido. Quando eu tenho esse culto, o inimigo fica desesperado, porque ele sabe que ele não vai poder me pegar. Que ele pode tentar, mas eu sou fortalecido quando eu estou aos pés da cruz. Não dá para ser um crente bonitinho de domingo à noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria que você abrisse em Mateus 19. Eu vou tentar ser breve, porque nossas crianças têm uma homenagem, né, às nossas mães. Mateus 19, verso 5, fala o seguinte: e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra é viva e ela é eficaz. Ela sai do Senhor, do teu trono, ela passa por um canal para alimentar a tua igreja, Senhor, para cumprir um propósito. Senhor Deus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que não há impedimento para o cumprimento deste propósito da palavra para nós, mãe, para fortalecimento das mães, das famílias, dos filhos, dos casamentos, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que o Senhor fale, Senhor Deus, de uma forma... Deus, que o teu Espírito pega cada palavra e introduza no nosso coração de uma forma que ela venha nos abrir os nossos olhos e entendimento, e nós possamos sair daqui mais crentes, mais fervorosos, mais apaixonados por Ti, mais entendendo o propósito pelo qual o Senhor nos tirou das trevas, do pecado, e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz, para cumprir um propósito dentro do Teu reino. E não é só nós que estamos aqui nesse altar, mas é toda a sua igreja, cada um conforme o seu propósito e o seu chamado. Que o Senhor venha revelar aos corações, cada um aqui, o propósito, e que venha arder dentro dos corações esse propósito. Senhor, que a tua igreja venha ansiar por cumprir esse propósito, sair, Senhor, muitas vezes daquele lugar de acomodação, Senhor Deus, para verdadeiramente buscar aquilo que o Senhor tem para nos usar,
A tua igreja, Senhor Deus, está aqui. Pai, fala poderosamente, Senhor Deus, sobre cada um de nós, cada família, cada mãe, em nome do Senhor Jesus. Aqui nasce uma família, amém? Aqui diz, né? Desde o homem nasce uma família. O homem na função do homem, a mulher na sua função de mulher. E eu fiquei pensando, quando Deus pensou na mãe, na mulher, sendo mãe, o que Deus pensou? Você já imaginou a honra para nós ser aquela que tem o ventre que traz vida? Quando Deus pensou na mulher, eu imagino que Deus pensou amor incondicional. Um amor que não depende da condição, do jeito, da forma de agir dos filhos. Ela ama de qualquer jeito. É um amor como Deus, é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Eu creio pela minha vida que uma mulher conhece o que é o amor de verdade, o amor de doer, é quando ela é mãe. Quando a gente é filho, a gente ama nossa mãe, nossos pais, mas ainda não é isso. Quando nós casamos, nós amamos nossos maridos, nós ficamos apaixonados, o coração dispara, mas ainda não é isso. Agora, quando nós geramos, meu Deus, é algo sobrenatural, é algo de Deus, o qual os homens infelizmente não podem saber como é. Deus deu para nós esse privilégio. Os psicólogos dizem que os homens sentem inveja da gravidez das mulheres. Muitos falam que não, mas eu acredito que sim, porque é sobrenatural. É algo realmente de Deus, é algo realmente inexplicável. E esse é o nosso papel, né, de mãe, um dos papéis que Deus nos dá, e é ser mãe. Hoje, né, a gente sabe que ser mãe, ele não é só um dia, ele é todo dia. Só que hoje tem uma data comemorativa, muitas vezes para nos lembrar. Mas um filho honrar uma mãe amar o filho, isso é todo dia, isso é diário. Isso é todo dia. E eu estava orando em casa, falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer nos dar hoje? Eu quero fazer uma pergunta para nós, mães. Será que nós sabemos a importância que nós temos na nossa posição de mãe? Porque eu vou dizer uma coisa para você: os filhos precisam de uma mãe que sabe, que entendeu o que é ser uma mãe. Entendeu. Os nossos filhos, eu casei com meu esposo, ele era viúvo, eu tenho 2 filhos de coração. Depois eu tive a Sara, tive a Anacleto, mais 2 filhos do meu ventre. Então para mim foi um desafio, porque eram 2 adolescentes. O Cris tinha 13, o Carlos tinha 17 anos. E eu já sabia que o meu esposo era viúvo e tinha 2 filhos. E eu fiquei: meu Deus, o que é ser mãe? O que é ser mãe? Porque eu sabia que eles precisavam dessa figura feminina que entendesse o que era ser mãe. Será que nós entendemos o que é ser mãe? Será que o Espírito de Deus já me fez entender a importância que eu tenho na vida dos meus filhos? E eu quero falar sobre 3 bases de sustentação. Até falei para o meu esposo: eu vou pegar um pedestal desse para a gente entender melhor. Então, a mãe, o papel
Tripé. A mãe, ela o pai tem a sua posição de sacerdote, de provedor. E a Bíblia diz que nós somos a mulher que edifica o lar. Então a nossa posição é essa, de edificar o lar, principalmente na vida dos nossos filhos. Amém, gente? Então seria como um tripé. Nós temos que suprir os nossos filhos de 3 formas. O primeiro é o cuidado, que seria o natural. O segundo é o amor, que é o lado emocional dos nossos filhos. E o terceiro é o ensino, que é o lado espiritual dos nossos filhos. Que é o fundamento, que é a base espiritual para os nossos filhos. Então, você pode tentar aqui fazer com que esse microfone ele caia, mas se a base dele estiver sólida, ele não vai cair. Você pode até encurvar esse microfone um pouco mais, como está esse, que ele continua firme. Por quê? Porque a base desse filho está firmada. A mãe entendeu e nós estamos em processo. Eu estou em processo. A Sara tem 23, a Anacleto tem 18. Até hoje eu estou aprendendo. Tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu estou aprendendo junto. Nós mães vamos aprendendo dia a dia. Não importa se o seu filho tem 1 ano, se o seu filho tem 30 anos, 40 anos, não importa. Amém? Então, a primeira base que a gente ensina para um filho é o natural. O que seria o natural? O natural é o filho chegar do trabalho, a comida está lá, pronta. Ele precisar de uma roupa, a roupa está limpa na gaveta. Ele chegar, ter uma casa limpa, organizada. Essa é a parte natural que nós, mães, eles precisam ver isso em nós, mães. Tá certo que eu não vou dizer para você que isso é só da mãe. Lá em casa, por exemplo, meu esposo, ele me ajuda muito. Às vezes ele chega, lava a louça, porque todo mundo sai cedo. Domingo, a cozinha é dele. Eu convido você, mulher, a fazer esse desafio. Eu não chego perto da panela no domingo. Aleluia? Gostaram? O natural. Eu supro os meus filhos no natural, mas ele também, como pai, também tem a parte dele. Lava as louças se for preciso. Então essa é a parte que a gente vê natural. Por quê? Porque isso é tão importante. Se você tivesse aqui uma dessas colunas, só metade, você não acha que isso aqui não ia ter tanta firmeza? Ele ia cambalear. Então é importante sim, nós mães ser organizadas. Eu vou falar por mim. Meu esposo é assim, nem sei quantos zeros a mais organizados do que eu. Ele é muito mais organizado. Eu tenho uma tendência à desorganização fabulosa. Mas eu luto porque eu entendi isso. Eu luto contra isso constantemente. Por exemplo, eu não deixo uma louça com muitas louças. Cada um já lava o seu. As panelas sujas, eu desocupei, eu já lavo e já guardo. Eu luto porque eu sei que é importante os meus filhos ver também o natural ser organizado, ter ordem na casa, cada um no seu quarto, cada um com as suas coisas, nós dando um exemplo de organização dentro das nossas casas. A importância nisso. Amém? Se você, mãe, não é tão organizada, faça como eu, lute.
ore, peça para Deus: Senhor, me ajuda na minha organização, me ajuda. O segundo, o amor, é o lado emocional. Esse já complica um pouco mais, sabe por quê? Porque muitas vezes temos que dar o que não tivemos. Quantos de nós não teve um abraço de mãe? Quantos de nós fomos criados por vós, pelos avós? Quantos de nós fomos criados às vezes numa família cheia de contenda? Muitas vezes nós temos que dar algo que não temos. Mas em nome de Jesus eu até enumerei as coisas que são importantes. Mães, Deus usa você para edificar o seu filho emocionalmente, porque você está mais próxima dele. Você é o canal de Deus. Homem é muita razão, mulher é mais emoção. Mulher entende mais os filhos, mulher percebe mais o ambiente. Então, uma coisa que nós precisamos ter atitudes diárias que demonstrem para os nossos filhos que eles são amados, que eles fazem parte de uma família, eles são importantes dentro da família. Muitas vezes eu falo lá em casa: se um de nós der errado, for infeliz, todos nós seremos infelizes. Isso é família. Cada um na sua posição. Maridos, não saia da sua posição. Esposas, não saia da sua posição de esposa, de mulher, de mãe, de dona de casa. O bispo estava ministrando aqui, o Espírito Santo falou tanto do meu coração, que o meu coração, eu nem sinto ele, a gente não sente, mas ele começou a bater assim, ó. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Parece que eu nunca tinha sentido um negócio desse. Deus me levou lá na mulher do poço de Jacó. E Deus mandou um recado para você, mãe. A mulher do poço de Jacó não tinha nada de suprimento emocional. A carência era tanto que ela já tinha tido vários maridos, e aquele que ela estava não era dela. Era uma mulher vazia. E veio Jesus na vida dela e falou para ela: beba da água que eu te dou, porque de você vai fluir até o que não tem. Vai fluir o rio de água viva. Mulher, eu não sei o que tem faltado em você, mas o Espírito de Deus vai te dar em abundância o que falta na sua vida. Ele é aquilo que falta em você. Ele é o suprimento que falta em nós. Por quê? Porque o nosso papel é fundamental. Não tem jeito de negociar. Não tem como sair do seu lugar. Não tem como. E nós temos o Espírito de Deus, o mundo não tem. O mundo vai lá para bebida, as mulheres vão lá procurar suprimento de outras formas, mas nós temos o Espírito de Deus disponível. Ele está disponível para você. Ele supre em você toda carência. Ele te ensina a amar. Ele te ensina a abraçar. O Espírito de Deus, Ele faz algo dentro de você que você fala assim: meu Deus, parece que não está tão difícil. Porque Ele veio e te ensinou. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer com nossos filhos. Eu tenho 4, eu não sei quantos filhos você tem, mas você precisa fazer isso. Pegar no colo. Pegar a Sarinha no colo, hein? Ô, Anacleto. Outra coisa, abraçar o seu filho. Quanto tempo que nós não abraçamos os nossos filhos? Eu lembro uma vez lá em Piuí, o Elide abraçava a Sara e contava 1, 2, 3. E eu: o que é isso?
Ele falou assim: é porque eu descobri que um abraço, para a pessoa sentir o abraço, tinha que ter não sei quantos segundos. A gente pode pesquisar isso. Não é um abraço, é um abraço apertado, é um aconchego, é um lugar seguro. Abrace os seus filhos. Fique tempo abraçado com ele. O abraço, você não tem ideia do que faz no ser humano. O abraço te faz sentir importante. Ele supre a sua carência, a sua necessidade emocional. Olhar no olho. Que cor que é o olho do seu filho, hein? Vou fazer um desafio aqui. Que cor que é os olhos dos seus filhos? Quanto tempo você não olha no olho do seu filho? E fica, nossa, seu olho é castanho, escuro, olha. Eu achei que era mais claro. Eu faço um desafio a você. Olha que coisa interessante isso aqui. Tirar um tempo de conversa com cada um em especial. Ontem a Anacleto chegou e falou: Anacleto, eu preciso conversar com você. O que, mãe? Anacleto, eu preciso conversar com você. O que, mãe? Conversa de filho e de mãe. Por quê? Anacleto precisa trabalhar agora. Está conhecendo tanto de gente que a gente não sabe que índole que é. Cabe a mim, mãe, fundamentar ele muito mais do que quando ele estava na barra da saia do pai dele. Entende isso, igreja? A mãe, ela tá ali, ó. Que fase o meu filho tá passando? É uma adolescente. O que adolescente pensa? O que adolescente busca? Ai, meu Deus, nós temos uma internet que é pausada é para isso. Adolescente está buscando isso, então eu vou trabalhar nisso. Vem cá, vamos conversar. Aí tomar um sorvete com o seu filho. Toma um café só vocês dois, que seja em casa mesmo. Faça algo que ele goste. Tire o coração do seu filho para fora. Se ele tiver que desabafar, que ele desabafe com você. Por mais que doa, que ele te conte. Conte para você, mãe. Por mais que mexa com você, tire um tempo com ele. Ouça. Eu vou falar que isso é uma coisa que eu tive que aprender. É 40, irmão? Viu, o irmão pesquisou. Um abraço, então. O que está escrito aí? Viu? É um poder extraordinário de um abraço de 40 segundos. Eu achava engraçado demais. Ele 1, 2, 3. Conte, mas fique abraçado com seu filho 40 segundos. Amém? Ouça ele. Eu mesmo, uma vez uma irmã teve que me dar um chacoalhão. Falou para mim: ouça a Sara. A Sara ainda era pequena. Por quê? Minha mãe nunca me ouviu. Por que eu tinha que ouvir? Eu não sabia ouvir. Minha mãe nunca me ouviu. 4 filhos, trabalhava o dia inteirinho. Tinha o meu irmão que era mais doentinho do que eu. Que eu, graças a Deus, sempre fui saudável. Quem falou que eu dava conta de ouvir a Sara? Mas o exercício e a gente entender a necessidade, o Espírito vem e te capacita. Hoje a coisa que eu mais amo, não tem nenhum pingo de dificuldade, fala que eu te ouço. Desabafa. Melhor desabafar para mim do que desabafar para o mundo, porque o conselho que o amigo pode dar, o conselho que o mundo pode dar, às vezes até um psicólogo pode dar, vai tirar o seu filho da presença do Senhor. O primeiro discípulo, mãe, os primeiros discípulos são seus filhos. O apóstolo Paulo fala isso: o que me adianta
né, se eu perder a minha alma. E eu falo, o que me adianta eu ganhar Poços de Caldas se eu perder um dos meus 4 filhos? Para mim não valeu nada, porque o meu coração não será alegre, não terá alegria. Ouça o seu filho. Mulher, você tem esse dom, nós temos. Perceber se o filho está bem. Nós estamos lá na cozinha fazendo janta. O filho chegou. Você está de costa. Você sabe. Você sabe se ele está bem ou se ele não está. A forma como ele chegou, a forma como ele agiu, a forma como ele chegou até você. Deus derramou sobre você essa capacitação de perceber o ambiente, perceber a movimentação deles. Mas ele não costuma ficar tanto no quarto, por que ele está tanto no quarto? Mas ele costuma ficar muito no quarto, por que agora ele não está muito no quarto? Aí eu chego de mansinho, com sabedoria que o Espírito me dá, e vou chegando, e vou abrindo através da sabedoria de Deus, porque eu e sem o Espírito Santo sou nada. Eles vêm e se abrem, e sempre tem algo acontecendo. Os nossos filhos é o alvo do diabo, de Satanás. Os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Uma vez eu vi que a mãe de João Wesley, de Carlos Wesley, chama Susana Wesley. Ela disse uma frase, o qual eu convido você a gravar no seu coração. Ela disse: eu não tive filho para dar para o diabo. Isso marcou, foi um livro que tinha, que o meu esposo gosta muito de livro. Essa frase, essa mulher já me fez assim, ela ser para mim uma mulher exemplo. Eu não tive filho do meu ventre para dar para Satanás. E nem um dia da vida deles. E quando nós suprimos eles nessas 3 bases, eles crescem forte. Eles crescem convictos. Amém? Escutou, gente? Só um filho dessa mulher converteu mais de 5 milhões de pessoas. Uma mãe, no papel dela, na posição dela. Eu estava lendo a respeito dela, diz que ela orava 2 horas por dia. E pensa uma mulher que tanto de filho, cheio, antigamente tinha máquina para lavar roupa, não. Não tinha fogão elétrico, não. E ela encontrava tempo para orar pelos filhos. Um filho dela. John Wesley. Ele foi o fundador da Metodista, né? Está vendo? Esse foi mesmo. Teve um incêndio na casa. E ele estava dentro da casa, mas conseguiram tirar. Ela entendeu. Deus tem um propósito na vida desse menino aqui. Vamos investir nele. Assim são os nossos filhos. Você acha que os seus filhos não é bombardeado o tempo inteiro? São. Mas a sua oração, você colocar o sangue de Jesus sobre a vida dos seus filhos, consagrar a mente deles a Jesus e ao Espírito Santo de Deus, já os livra de muito mal. Amém? Todos os dias faça isso, em nome de Jesus. Eu ia falar aqui um versículo, mas as crianças têm uma apresentação. Eu estou assim, apaixonada já pelas crianças. Vamos falar então do espiritual. O espiritual, ele é a base, ele é um ensino. Então nós firmamos bem nossos filhos no natural, nós firmamos bem ele no emocional, porque se ele não tiver, você sabe o que impede? Eu sei, vou falar de mim. Eu sei que Deus quer me usar muito mais. Eu sei disso.
Só que as minhas emoções têm me traído, têm me roubado. Você entendeu a importância dessa base emocional do seu filho ser forte? Você entendeu a importância desse abraço de 40 segundos? Você entendeu a importância de você parar tudo, largar celular e ouvir o que o seu filho está falando, o que ele está pensando, o que ele está passando? A Bíblia diz que Deus, Ele prova o seu amor corrigindo. Se você quiser ler, está lá em Hebreus 12, versículos 6 e 7. Deus, Ele prova o seu amor corrigindo. Eu corrijo tanto a quantos amo. Então é uma correção. Um pai que dá só, ele dá só, uma mãe que dá a base natural, ele dá a base emocional, mas ele não dá a base espiritual, ele não conhece a Deus. Ele vai crescer forte, mas não para o propósito pelo qual ele nasceu. Então, uma da base que está dentro desse ensino do espiritual do seu filho é a correção. Muito amor sem correção, você destrói ele. Quem entendeu o que eu falei? O que eu falei? Muita correção sem amor, você destrói seu filho também. Não, tem a hora da correção, mas tem a hora dos 40 segundos abraçado. Amém? Esse aqui eu queria ler, está lá em Deuteronômio 6. Uma coisa também que eu queria que virasse prática nas nossas casas. Deuteronômio 6, verso 4 a 9. Eu queria que virasse um hábito. Isso aqui é Deus dando instrução para Israel, para os salvos, para aqueles que Deus tinha um propósito, certo? Então, eu vou lá, cadê o versículo? Vou falar aqui, ó. Ouça, mãe, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. 7. Mais importante, você a imprimirá. O que está escrito ali? Repita com frequências a seus filhos. Incultará. Esse incultará, minha versão também é incultará, mas eu fui lá e pesquisei. Significa, você, mãe, imprima a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O tempo todo falando das maravilhas de Jesus. O tempo todo mencionando a palavra de Deus. O tempo todo falando que culto maravilhoso. O tempo todo falando, meu filho, você viu aquele louvor novo que o irmão cantou lá na igreja hoje? Que coisa linda. O tempo todo mostrando o quão preciosa é a vida dele e o quão grande é o propósito que Deus tem na vida dele. Isso você deve incutir, você deve imprimir no seu filho. Você falará enquanto estiver sentado, você falará quando estiver andando, você falará enquanto estiver deitado e ao levantar em todo o tempo. 8.
Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A palavra da sua casa, ela é explícita, ela é clara, ela está em todo lugar, em todo momento, em toda situação. Em qualquer situação que estiver dentro da casa, Deus, a palavra, fale dele. Isso aqui Deus falou para o povo falar para ele, para o povo não esquecer o que Deus já tinha feito. Fale para os seus filhos, falar para os seus netos, falar para os seus bisnetos. Conte o que eu fiz, conte as maravilhas, conte que eu abri o mar vermelho, conta que eu libertei o povo que estava cativo lá no Egito. Conte, fale o tempo todo, fale dele. Como que tem sido os assuntos das nossas casas, igreja? Eu estou falando, irmão, meu filho está vendo eu fofocar, misericórdia, né, gente? Estou brincando. Que nem diz o bispo aqui, não tem, só na Hortência, né? Só em outras igrejas. Seu filho está ouvindo o que você está falando. Mulher, mãe, você é o exemplo. Você é o ânimo dele. Você é a força dele. Um dia nós estávamos aqui, a Sara falou assim: mãe, se eu for metade que você é e o meu pai, eu estou feita. Tem exemplo, se não for, não para nossa glória, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Mas tem exemplo. Lá em casa a gente não fica falando dos outros, nós fica falando da Bíblia. O Elite, às vezes você quer conversar outras coisas, nem dá, porque você quer falar de Deus, da palavra, disso, daquilo, daquilo outro. É muito bom. Amém, igreja? Nas mesas que vocês têm sentado, conte para os seus filhos as maravilhas, a sua conversão, o que você sentia antes de ter Jesus. Eu era uma pessoa que aparentemente feliz, alegre, cantava, mas era totalmente infeliz dentro de mim. Eu tenho que contar isso para os meus filhos. Jesus fez a diferença na minha vida. Conte. Ele sabe como você converteu. Ele sabe o quão apaixonado você é. Ele já entenderam a palavra, porque você explicou com clareza para ele o que Jesus fez na cruz. Se perguntar para o seu filho: filho, por que Jesus morreu na cruz? Ele vai saber. Mãe, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E eu vou dizer para você, Ele te capacitou para isso. Ele te supriu com isso. Se você não teve, Ele te ensina a fazer. Se você não foi amada, Ele vai te amar. Se você não foi abraçada, quantas vezes eu estou assim, né? Lá em Piuí acontecia muito. Eu sentia alguém me abraçando. Quem está me abraçando? É o Espírito de Deus, é o anjo do Senhor, é a presença dEle. É um coração quebrantado. É não perder um momento de culto desse para colocar a sua casa diante dEle, diante do Senhor. Colocar o sangue de Jesus sobre os seus filhos, sobre as emoções. Você sabe aonde que o inimigo tem tentado os seus filhos? Eu não sei. Mas de qualquer forma eu coloco isso na presença do Senhor e falo: Deus, eu desfaço toda a obra do inferno sobre a vida deles. Eu não sei qual é, mas está desfeito. Porque Jesus deu para nós, sabe o que, mães? Autoridade sobre demônios, sobre dardos inflamados. Impeça que os dardos cheguem aos teus filhos. Impeça que as astutas ciladas tenham sucesso na vida dos seus filhos. Ensine eles, fundamente ele na palavra. Ou você quer que outros do mundo discipulem seu filho para ele ser um mundano, como o pastor Elídio disse, e você perdeu o seu filho para este mundo? Deus capacitou você.
Nós por isso somos sentimentos. O que vale para nós não é igual o marido que fala, que coloca tudo dentro de casa. E você fala assim: oh, meu amor. E ele fala: nossa, o que mais que você quer? Olha aí, tem tudo, a geladeira está cheia. Não. Nós entendemos que os nossos filhos precisam ser supridos no natural, mas eles precisam desse abraço de 40 segundos. Em nome de Jesus. Mães, exatamente daqui a um ano vai ser o dia das mães de novo. Eu declaro um crescimento sobre a sua vida. Um crescimento de ser mãe, de sabedoria, de graça, de entendimento da palavra, de revelação do que é o seu papel diante dos seus filhos. E os seus filhos estarão fervorosos na presença do Senhor. Mesmo se os seus filhos forem crianças ou adultos, eles já estarão orando em línguas, já estarão querendo ler a palavra do Senhor, já estarão pregando o evangelho para os seus amigos. Eu declaro que você vai ser esse canal para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. E o inferno vai olhar a sua casa de longe, porque ele não vai poder chegar perto. E lá vai estar uma bandeira e está escrito: eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus! Eu e minha casa servimos ao Senhor. Você não tem lugar aqui, Satanás. Amém. Glória a Deus. Quão preciosa é essa sua esposa aí, ó. Às vezes a gente não é mãe, né? Tem as mães também que não é mãe de ventre, né? Mas é mãe espiritual. Mas amém, né? O bicho olhou o relógio. Amém, gente? Glória a Deus. Creio que você entendeu o que Deus queria te trazer, né? E eu creio que o Espírito de Deus convence a gente todos os dias dessa palavra. E que você não saia da sua posição. Eu tenho uma coisa dentro de mim tão firmada. Eu quero que você seja assim, igreja. Já que eu sou sua pastora, você vai ser assim. Preste atenção. Não importa se o seu marido não estiver na posição dele. Não importa se as pessoas ao seu redor não estão na posição dele. Você vai estar. Você não vai sair da sua posição. Porque Deus vai honrar você. Deus vai honrar sua fé, a sua posição. Em nome do Senhor Jesus. E a glória que vai vir, a Shekinah de Deus sobre a sua casa, a recompensa por isso será infinitamente maior do que você pode pensar ou imaginar. Em nome do Senhor Jesus. É o Espírito de Deus que vai fortalecer, porque você bebe da água limpa que sai do trono do Senhor. A sua sede, ela é saciada no lugar da fonte da água da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, mulher? Eu queria orar por você, mas nós vamos deixar para a próxima. Amém?